Você acredita que você é o único administrador das finanças da sua vida? Mas eu quero dizer para você que existem pessoas que indiretamente eles estão junto administrando a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio, falaremos a seguir. Eu quero pedir para você que você veja este vídeo até o final, que é muito importante para as nossas vidas. O assunto que eu vou tratar, infelizmente, é a política. Por isso eu peço que você não saia deste vídeo. Escuta o que eu tenho para falar, que é muito importante para a sua vida. Infelizmente, os líderes do passado, eles entendiam que a Igreja de Jesus Cristo não poderia participar da vida pública, política do nosso país, porque eles entendiam que isto não poderia fazer bem para um povo santo. E nós entendemos que a palavra de Deus, ela está mostrando para nós que nós precisamos sim participar da vida política do nosso país. Nós precisamos entender isso, precisamos saber em quem nós vamos votar, porque infelizmente muitos cristãos estão votando em pessoas que não têm nem o mínimo de respeito para com o nosso Deus e fazendo coisas que agridem a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, muitas vezes, por não entender, você está dando o seu aval para essas pessoas agirem. E o Senhor, ele não tem ninguém por inocente. Olha o que diz a palavra de Deus em Naum, capítulo 1, versículo 2 ao 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Então, você precisa entender o que você está fazendo para que o Senhor Deus, ele se agrade de tudo que você venha fazer na sua vida. Eu vou mostrar alguns versículos da palavra de Deus que fala de política e logo a seguir eu estarei falando para vocês de algo que aconteceu, que mudou a vida de muitas pessoas pela política. O primeiro versículo que eu quero mostrar para vocês se encontra em Provérbios, capítulo 28, no versículo 16, que diz: O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Provérbios 8, 15 e 16 diz: Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Êxodo 22, 28. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Vemos aí alguns versículos que falam a respeito da política inserida no meio do povo de Deus. Eu quero dizer para você que o povo de Deus, ele era governado diretamente por Deus através dos seus profetas. Vemos que Deus, ele estava ali administrando a vida de todo o seu povo
quando eles desejaram ter um rei, porque era o único povo que não tinha rei, então eles viam os povos à sua volta que eles tinham rei, e eles queriam também ter um rei. Foi quando eles pediram um rei. Nessa época, quem estava ali sendo o administrador da vida deles através de Deus era o profeta Samuel, e eles tiveram este pedido. E o profeta Samuel foi falar com Deus a respeito, e o Senhor Deus deu para ele a liberdade de que ele pudesse estar apresentando um rei para o povo. E foi ungido o rei chamado Saul, que nós sabemos que não foi um rei bom, errou na presença de Deus e o povo passou a perecer a partir da liderança deste rei. Como nós vimos alguns versículos, ele está dando para nós agora a condição de poder estar observando os administradores das nossas vidas, porque você, querendo ou não, é a política que controla tudo que você faz na sua vida, desde o momento que você levanta e vai para o trabalho até quando você chega de volta para a sua casa. Vemos também que a política, ela libertou muitas pessoas. Sabemos que a palavra de Deus, como eu disse um pouco antes, através dos reis, que deu prosseguimento na liderança do povo de Deus, e nós sabemos que teve altos e baixos através da liderança desses homens. Então, nós precisamos estar entendendo estas coisas. Sabemos que na palavra de Deus nós encontramos um menino chamado José, que foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito. Lá no Egito ele discerniu o sonho de Faraó e Faraó ficou maravilhado daquilo que ele entendeu. E Faraó colocou José como administrador das suas coisas. Tudo que Faraó tinha, ele foi o seu administrador. E pelo sonho de Faraó, ele descobriu que haveria uma grande fome no mundo. E isto fez com que José livrasse todo o povo de uma grande fome que exterminaria quase toda a população que vivia naquela época. E por isso ele salvou muita gente e os seus familiares também, e deu continuidade no povo de Deus, até que chegou um tempo que eles se tornaram escravos no Egito. Mas sabemos que a política não quer dizer que nós devemos ter ela como sendo algo que nós devemos confiar. Nós confiamos no nosso Deus, é Ele que é o administrador de nossas vidas, mas nós precisamos também participar da vida política do nosso país, porque se nós não fizermos assim, nós não vamos ser a diferença neste mundo. E precisa que a gente saiba em quem nós vamos votar, porque infelizmente muitos de nós estamos votando em pessoas que não têm o mínimo de respeito com a palavra de Deus. E você, às vezes, por não entender essas coisas, está votando em uma pessoa que não tem este respeito. E você está dando o seu aval para esta pessoa. E o Senhor Deus não se agrada disso. Por isso que você precisa entender quem é o candidato, se ele já foi um governante, como que ele foi, se ele nunca foi, aquilo que ele está prometendo, você acha que é viável, para que você possa dar o seu aval. Quando você vota no seu candidato, aquele que te convence, ele passa a ser a sua voz. Ele vai falar aquilo que você queria falar, mas você não está lá para falar. E por isso você tem todo o direito de estar cobrando dele aquilo que ele prometeu. Então, para isso, você precisa entender que a palavra de Deus, ela ensina a respeito de que nós devemos estar também participando da vida ativa política do nosso país. Olha, a política, ela também vai ser algo muito triste para a vida dos cristãos. É por isso que você precisa entender de política.
Tudo aquilo que está escrito em Apocalipse, na visão de João, vai acontecer, e é a política. Se você não entender de política, aquelas coisas que vão acontecer vai tirar de você a sua ligação com Deus. Se você aceitar muitas das coisas que vão acontecer, porque você não sabe, porque você não busca, mas está aí a palavra de Deus nos orientando como que nós devemos agir. Nós não sabemos quando que isso se dará, mas precisamos estar pronto para entender quando isso vier a acontecer. Precisamos aprender mais daquilo que a política ela está falando, daquilo que a política está fazendo, daquilo que a política está transformando e mudando. E com certeza, se você não via desta forma, começa a olhar. A política, ela administra a sua vida de uma forma que muitas vezes você nem nota, mas eles estão administrando a sua vida. E para isso você precisa entender como agir a respeito destas coisas. Eu espero que você tenha entendido e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.